Fala galera, W Sudário para mais um vídeo em nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar uma forma muito simples de você realizar uma distribuição de frequência com intervalo de classes, montando uma tabelinha com intervalo de classe. Sabemos que a distribuição de frequência, na verdade, existem várias formas de você apresentar os dados, né, de um estudo, né? Você pode apresentar de formas com os dados não agrupados ou com dados agrupados, tá? Os dados agrupados, né, ou seja, quando você constrói uma tabelinha, eles podem ser apresentados com intervalo de classe ou sem intervalo de classe, tá? Esse vídeo, especificamente, eu vou apresentar como você monta de uma maneira simples e tranquila uma distribuição de frequência com intervalo de classe, tá bom? Beleza. Para você fazer isso, primeiramente você tem que entender que você precisa de 3 elementos, tá? Você precisa descobrir basicamente 3 coisas para conseguir construir essa sua tabelinha, tá? Que 3 coisas são essas? Primeira coisa que você precisa descobrir, tá? É o que nós chamamos de amplitude total. O que seria a amplitude total, tá? A amplitude total é você pegar o maior valor, ó, amplitude total, o símbolo é esse, ó, amplitude total. Você vai pegar o valor máximo que apareceu nos seus dados e vai subtrair do valor mínimo dos seus dados, tá? Então isso é a amplitude total, é a amplitude, é o tamanho do seu estudo. Se você vai de 10 a 50, a sua amplitude é 40. Valor máximo 50, valor mínimo 10. Então a sua amplitude seria uma amplitude de 40. Tudo bem? Beleza. Então isso é amplitude total. A segunda coisa que você precisa descobrir, tá? É quantas classes você vai ter na sua tabela, tá legal? Ou seja, quantas linhas você vai construir na sua tabela. Existem vários métodos para você definir quantas linhas você tem, quantas linhas você vai usar na sua tabela. Basicamente, eu vou usar uma muito simples, tá? Que é a seguinte, K, gente, K é o símbolo que eu particularmente uso e muita gente também, muitas bibliografias usam para definir quantas linhas ou quantas classes a sua tabela vai ter, tudo bem? Então vamos lá, eu uso uma fórmula muito simples, K é igual a raiz de N, onde N é o quê? N é o número de linhas, é o número de elementos do seu estudo. Então, se você fez um estudo com 50 pessoas, o seu N é 50. Então, o seu K vai ser a raiz de 50. Aí você pode falar assim, Sudário, mas você não tem raiz exata de 50. Ué, a gente vai arredondar. Tá legal? A gente vai fazer um arredondamento simétrico aí, bonitinho, para descobrir, vai fazer um valor aproximado para a gente poder definir quem vai ser o K, ok? E o terceiro e último elemento, que é importante que você conheça, é o nosso intervalo de classe. Intervalo de classe. Tudo bem? Beleza. E como é que você calcula o intervalo de classe? É muito simples. Letra H é o símbolo que a gente utiliza para definir o intervalo de classe. O seu H vai ser a amplitude total dividido pelo valor de K, ok? Então você vai pegar o tamanho da sua distribuição e vai dividir pelo número de linhas que você quer colocar na tabela. Consequentemente, você vai descobrir o tamanho que cada linha tem que ter, ou seja, de onde até onde cada classe precisa ir. Tudo bem?
beleza? Então agora a gente vai fazer um exemplo para mostrar para vocês como isso funciona, tá legal? Então vamos lá. Primeiro exemplo. Idade de 30 funcionários da empresa X, filial Rio de Janeiro, no ano de 2011, tá? Então eu coloquei aqui 30 idades de funcionários. Notem que eu fiz duas linhas de 15. Duas linhas de 15 simplesmente por uma maneira para organizar os meus dados. Eu poderia ter botado 3 linhas de 10, eu poderia ter colocado 6 linhas de 5. Isso é uma coisa pessoal, tá bom? Para ter mais espaço, eu botei 2 linhas de 15. Beleza. Letra A. Primeira coisa que eu peço no problema. Coloque os dados brutos em rol. O que é esse rol? Rol é você colocar os dados em ordem. Porque do jeito que eu apresentei aqui, ó, os dados são brutos. O que significa dado bruto? Da forma que eu coletei os dados, eu botei na folha de papel. Então, sei lá, eu estou na porta da Central do Brasil. E aí as pessoas vão passando e eu vou perguntando, sei lá, a altura da pessoa. Do jeito que as pessoas vão me respondendo, eu vou colocando no papel. Consequentemente, assim, é inevitável que passe pessoas baixas, depois pessoas altas, depois pessoas baixas de novo, e automaticamente isso vai ficar tudo desorganizado. O que é o rol? O rol é você pegar esses dados e colocar em ordem. Ordem o quê? Crescente ou decrescente, não importa. Geralmente a gente faz em ordem crescente, para ficar mais fácil. E aí, para a gente poupar tempo, eu já fiz isso, tá? Eu já deixei os dados em ordem, tá? Então eu peguei o menor deles aqui, ó, que foi 16, e comecei por ele, 16. Depois do 16, eu fui para o 20. Depois do 20, eu fui para o 25. Onde é que está o 25? Não sei. Aqui, ó, no iniciozinho. 25. Depois para o 28, 31. Ou seja, eu já coloquei isso em ordem. Então, essa para mim é a parte mais chatinha desses problemas de distribuição de frequência. É colocar os dados em rol. Beleza? Ok. Segunda pergunta, letra B. Calcule a amplitude total. Vamos lá. O que é a amplitude total? Amplitude total vai ser o valor máximo da sua distribuição menos o valor mínimo da sua distribuição. Bem, vamos voltar lá e vamos ver qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo? Ó, valor máximo 58. Valor mínimo 16. Tranquilo? Então, o meu resultado aqui, ó, vamos voltar para lá. Valor máximo 58 menos valor mínimo 16. Isso significa que a nossa amplitude total vai ter que ser 42, ok? Significa que a distância entre a maior idade e a menor idade é de 42 anos. Tudo bem? Beleza, essa é a minha amplitude total. Letra C. Qual o melhor tamanho do intervalo de classe para este caso? Ou seja, eu estou querendo saber de você o H. O que nós dissemos que era o H? O H era a amplitude total dividido pelo K. A amplitude total é 42. O K eu não sei ainda, eu não descobri, ele não me pediu no problema. Então você vem aqui num cantinho aqui da sua folha e aí a gente vai fazer o Kzinho aqui, pequenininho aqui, ó. Vou fazer ele nesse cantinho aqui, ó. Quem é o K? O K é a raiz de N, ok? Raiz de N, quem era N? N era a quantidade total de valores, não era isso? Ou seja, o meu K vai ser a raiz de 30. Lembra que eram 30 idades? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a raiz de 30. Se você fizer a raiz de 30, isso aqui vai dar para você aproximadamente 5,47. 5,47. Só que, gente, o K não é a quantidade de linhas que você tem na tua tabela. Como é que você vai ter uma quantidade de linhas com número decimal? Não pode, tem que ser uma quantidade inteira. Então, você vai ter que arredondar. Então, fazendo o arredondamento, 5,47 está mais próximo de 5 ou mais próximo de 6?
não passou de 5,5. Então, ele está mais próximo de 5. Então, eu vou usar o meu K como sendo 5. Tá? Então, o meu H, voltando lá para a letra C, o meu H vai ser 42 dividido por 5. Tá? Então, o meu H vai ser 42 dividido por 5, isso vai dar 8,4 na verdade, né? 8,4. 42 dividido, deixa eu só escrever aqui para você, 42 dividido por 5, H é igual a 8,4. E aqui você tem um outro problema. Você não vai usar um H de 8,4. Você, de novo, vai arredondar. Só que no caso do H, para obviamente respeitar tudo que a gente fez até agora, você não pode arredondar esse valor, no caso, para baixo. Esse arredondamento aqui do H, ele é sempre para mais, ok? Sempre para mais, ok? Então, você vai usar um H igual a 9. Poxa, Sudário, mas se fosse 8,01, você ia arredondar para 9. Tá legal? Você ia arredondar para 9. É sempre para mais. Tranquilo? Agora a gente vai fazer a nossa distribuição de frequência, tá? Então agora a gente vai lá para a última parte do problema, que é faça o quadro da distribuição de frequência, ok? Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai construir uma tabelinha, tranquilo? Onde você vai colocar aqui a idade dos funcionários e aqui a frequência. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar, nessa coluna onde eu escrevi idade, você vai começar pelo menor dado do problema, que é 16 anos, tá? Então, você vai começar por 16, que é o valor mínimo. E aí, qual foi o H que nós encontramos? Lembra? Olha lá, olha o H. H igual a 9, ok? H igual a 9. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui e vai usar a sua distribuição, né? As suas classes, elas precisam ir de 9 em 9. Então, 16 vai até quanto? Até 25. São 9 unidades de distância. Na próxima linha, né, que seria a próxima classe, você vai do 25 até o com 9, ok? 25 com 9, 34. Depois, do 34 até o 43. Aí uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, mas o 34, ele está aparecendo nas duas linhas. Não, não está não, tá? Quando você coloca esse tracinho aqui, ó, aqui, 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 o que você está dizendo? Você está dizendo que o 34 é incluído aqui, nesse tracinho. Como na linha de cima você não tem tracinho na ponta, significa que aqui não entra o 34. Então, até nessa classe só vai entrar as pessoas, né, os dados do problema, que vão até 33 anos, 11 meses e 29 dias, né, vamos dizer assim. Então, não entram as pessoas que têm exatamente 34, que completam os 34 anos, só entra na linha de baixo, ok? E aí, continuando, você vai de 43 até 52, depois de 52 até 61, ok? E aí você percebe que você para aqui, né? Por quê? Porque lembra que o valor máximo era 58? O 58 ele já foi contado aqui, ó, até 61. Não tem por que você continuar com a sua tabela. E notem que eu respeitei a quantidade de linhas que eu tinha estipulado que minha tabela teria, né? Olha lá, 16, ó, começa aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que o meu K tinha dado 5? Então, tá aí. Essa última linha aqui é o somatório, ok? Ou seja, nessa última linha da tabela, você vai sempre botar o somatório dos valores das colunas que você vai descobrindo. Isso aí você vai ver em vídeos posteriores, tá? E agora a gente só precisa fazer o quê? Agora você só precisa distribuir
a frequência. Ou seja, você precisa pegar aqueles dados da tabela lá do início e começar a distribuir aqui, ok? Então vamos fazer isso? Para distribuir a frequência, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no meu rol, lembra? E vou começar a separar o que foi colocado nas classes. Então vamos lá, ó. De 16 até 25. Lembrando que nessa linha não entra o 25. O 25 só vai entrar na linha de baixo. Então, como a gente está trabalhando com idades inteiras, é de 16 a 24, tá legal? Então a gente vai voltar lá na linha da frente. E vamos lá, do 16 ao 24, ó, você tem 2, tá vendo? Então, a gente vai lá no início, de novo, na nossa distribuição e vai colocar 2. Então, você tem 2 funcionários de 16 até 25. Depois, de 25 até 34, a gente volta lá, de 25 até 34, seria até aqui, ó, tá vendo? Então, aqui você tem 3 valores, 1, 2, 3, então você volta lá e bota 3 e faz isso para todas as classes. Depois, de 34 até 43, lembrando que o 43 não entra, então de 34 até 43, o 43 não entra, o 43 está aqui, tá vendo, ó? Então, o último cara é esse aqui, ó. É o 42. Então, você para aqui. Então, na verdade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você vai lá e coloca o 10. Tá bom? E fazendo a mesma coisa para os outros, você vai de 43 até 52, de 43 até 52, lembrando que o 52 não entra, mas também não tem problema, não tem 52. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E sobrou quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para agilizar, né? 9 aqui e 6 aqui. Lembrando, como eu disse, essa última linha aqui representa o somatório. Ou seja, essa coluna, esse valor que você vai colocar aqui, tem que dar 30, ok? Vamos ver? 9 e 6, 15. 9 com 6, 15. Com 5, 20. E 10, 30. Pronto, fechou. Isso aqui te dá uma boa ideia de que você fez a sua distribuição, tem grandes chances de estar certa, tá bom? Pronto, fizemos a nossa distribuição de frequência. Então, eu espero que esse vídeo, apesar de ter ficado um pouquinho longo, tenha ajudado a você construir distribuições de frequência, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal para que você esteja recebendo os próximos vídeos. E com certeza eu vou fazer mais vídeos de estatísticas para vocês. Tá bom, galera? Um abraço e até o próximo vídeo.